Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Família 360 Saúde Integrada, o espaço onde falamos de saúde com bases científicas, mas de forma leve, prática e, acima de tudo, integrada. Eu sou a doutora Cristiane Martins e estou mesmo muito feliz por estares desse lado. Aqui acreditamos que a informação, quando bem explicada, transforma. E neste podcast, a cada episódio, trazemos especialistas, experientes e histórias reais para te ajudar a fazer escolhas mais conscientes e alinhadas com o bem-estar da tua família. Hoje temos uma conversa mesmo especial. Vamos falar sobre uma abordagem que está a transformar a forma como muitas pessoas cuidam da sua saúde, de forma mais completa, consciente e personalizada. E qual será esse tema? Medicina Integrativa Funcional, a abordagem que está a mudar vidas. Para isso, tenho comigo uma convidada muito especial, uma colega e amiga que admiro profundamente, não só pelo seu conhecimento, mas pela forma como olha para a saúde com tanto amor. A doutora Tânia Guimarães é médica pneumologista com uma vasta experiência clínica e atualmente dedica-se à medicina integrativa funcional, uma visão completa e personalizada da saúde que faz parte do nosso dia a dia aqui da clínica. Então já sabes, prepara os teus ouvidos e o teu coração, porque esta conversa pode mudar a forma como tu vês a tua saúde e a da tua família. Doutora Tânia, que alegria ter-te aqui nesse episódio, nesse espaço tão especial. Antes de mergulharmos no tema de hoje, queria começar por algo que vem mesmo do coração. O podcast Família 300 Saúde Integrada. Pronto. O que você acha da nossa iniciativa aqui na clínica de fazer esse podcast? Bom dia, Cristiane. Antes de mais nada, obrigada pelo convite de estar aqui hoje. Vamos tentar aqui o nosso lado mais estrela e menos clínico. Eu acho que realmente, e tenho que te parabenizar por isso, que essa iniciativa é mesmo, no meu ponto de vista, bastante interessante. Eu acho que é uma forma simples e prática de trazer para a comunidade e para os pacientes e para todos que frequentam não só a clínica, mas que vão poder nos ouvir um bocadinho. É uma forma simples de trazer a saúde para o meio, digamos, artístico. Acho que o título do podcast também veio muito a calhar com esse nosso tema, não é? E acho que existe realmente alguma relação com aquilo que nós vamos falar hoje, que é a medicina integrada e funcional. Porque a medicina integrada, ela não é mais do que a medicina convencional que nós conhecemos. E ela realmente o que busca é essa maior proximidade dos pacientes ou dos doentes, não é? Como a gente queira dizer, não é? E essa proximidade acontece justamente por essa troca de conhecimento. Ou seja, a medicina não deixa de estar só na mão do profissional, ou seja, não somos nós a ditar as regras, e sim estamos em acordo e em partilha, em parceria com os nossos pacientes. Portanto, eu acho que o podcast tem tudo a ver com isso, com a medicina integrada, e não sei se foi por acaso o nome, mas é uma medicina que realmente integra o doente como um todo, e vê o doente não só, e se calhar o menor olhar é mesmo para a doença, e sim para a saúde. O maior olhar é para a saúde. Muito bom, muito bom. Então, já nessa abordagem que a gente está aqui falando, quais são os pilares que sustentam essa abordagem e o que está baseado essa forma de cuidar do paciente, Tânia? Bom, a medicina integrativa ela vai se basear principalmente na avaliação mais bioquímica, fisiológica, o meio ambiente em que o doente está inserido, o estilo de vida,
porque tudo isso vai levar à doença. E eu acho que o propósito maior da medicina integrativa é tentar apanhar o doente ou o paciente antes dele ficar doente, não é? E é claro que isso ainda está longe de se transformar em realidade, porque as pessoas realmente só procuram quando se sentem doentes e quando têm sintomas, não é? Mas, na verdade, alguns sintomas ainda não são doenças, mas podem sinalizar algumas doenças, e essa visão conjunta e mais global de exames, de estilo de vida, vai nos trazer uma resposta melhor em relação aos pacientes. Porque o que tem se observado na medicina convencional? A medicina convencional foi crescendo num ponto em que houve uma subdivisão do nosso corpo, não é? Ou seja, as especialidades e subespecialidades fazem com que os doentes procurem cada vez mais. Eu tenho um problema do coração, eu vou ao cardiologista. Eu tenho um problema do pulmão, eu vou ao pneumologista. Não há uma visão integrada. E nós não somos a soma dos nossos órgãos. Nós somos uma conexão dos nossos órgãos, não é? Então, a saúde mental e o aparecimento de doenças crônicas têm aumentado imenso. E à custa disso, o número de farmácias aumenta, o número de internamentos aumenta, o número de recursos à urgência aumenta. Então, só aqui uma chega. Para cada internamento que nós temos hoje, 300 doentes estão a ser diagnosticados com doença crônica no ambulatório. Ou seja, é um número muito elevado de doentes, e isso, claro, que vai obstruir os nossos serviços e vai levar a uma qualidade muito aquém daquela que nós queremos para chegar aos doentes. Portanto, esse é o trabalho da medicina integrada, essa visão focada na saúde do doente e não do paciente, e não na doença, como é habitualmente aquilo que nós fazemos e continuamos a fazer, porque a doença faz parte do nosso dia a dia, mas a tendência é tentar ter um olhar diferente para a doença, ou seja, para aquilo que causou a doença em si, e não para os sintomas que aquela doença está ali a mostrar. Isso é da forma que eu também penso muito, e que a gente há uns anos atrás tivemos até a conversar, né, Tânia? Uhum. Quando o projeto estava surgindo ainda, né? Uhum. Eu acho que essa visão integrada, essa visão 360 de todo mundo, né, do doente em si, da pessoa em si, ela tem que estar em todas as especialidades. Sim. Tudo. A gente fala na medicina dentária, na fisioterapia. Sim. Tudo tem que estar conectado para poder, então, a gente conseguir realmente levar qualidade de vida para as pessoas. Exato. Na tua visão, quais são os fatores que estão por trás desse aumento, tá bem? A gente já falou aqui alguma coisa desse aumento dos pacientes com doenças crônicas. Pronto, eu vou só aqui também citar as doenças crônicas como diabetes, problemas digestivos, ansiedade, né? As doenças autoimunes, que a gente teve a conversar até um tempinho atrás. Sim. O que você acha? Bom, realmente há um boom de doenças crônicas. Essas que você citou são as mais frequentes. Eu posso te dizer que, apesar de ser pneumologista e trabalhar muito a pneumologia, eu quase que não tenho pacientes que não tenham hipertensão, diabetes e dislipidemia, ou seja, colesterol alto. E todos medicados para tudo isso, e a maioria, para além de desconhecer, não é, o porquê que fazem muitas vezes o medicamento, eles também não têm aquela visão de o que eu posso fazer para mudar isto, não é? E daí esse papel tão importante do paciente também na sua saúde, não é? Essa visão integrativa traz muito isso. Assim, existe quase que uma obrigatoriedade, e está tudo bem se o paciente não quiser, mas quase que existe uma obrigatoriedade, uma responsabilidade do doente. Porque, efetivamente, o que leva à doença crônica e o que influencia nas doenças é o comportamento e o estilo de vida de cada um de nós. Ou seja, não é só
a genética, mas também e principalmente, aliás, 80% da ativação do gene vem do nosso comportamento no dia a dia. Portanto, a má alimentação, ou seja, cada vez mais o consumo de ultraprocessados, o consumo de fast food, a falta de nutrientes na alimentação, ou seja, cada vez há menos, as pessoas procuram menos a alimentação mais natural. As bebidas, não é, altamente açucaradas, o próprio álcool, ou seja, a qualidade do nosso sono, isso é outra questão que é pilar e base na nossa saúde. E o sono está quase que banalizado, ou seja, para as pessoas já não é importante dormir. Poxa, é verdade. As pessoas acham que dormir é secundário, é para preguiçoso. preguiçoso, exatamente. E então isso tem uma influência enorme no aparecimento das doenças crônicas, nomeadamente as doenças mentais e degenerativas. O sedentarismo é um grande fator de risco para essas doenças. Nós hoje, aqui falando, já que falamos em família, nós hoje vemos os pais a levarem os filhos para todo lado de carro. Não se cria o hábito do andar a pé. As crianças já não vão, não é, na maioria das vezes, é claro que nos lugares pequenos e nos meios mais socioeconômicos mais baixos isso ainda acontece, mas na cidade em si nós vemos que as crianças são levadas para todo lado, ora para cá, mas sempre de carro, ou seja, para elas até incomoda andar a pé. E isso tem uma repercussão ao fim de 10, 15 anos na vida daquela criança. Já se fala que que os nossos netos, da nossa geração, vão viver menos 10 anos do que nós. Isso é uma coisa que era impensável, não é? Porque a gente tem a tendência a pensar que a longevidade, não é? E que a idade, né, vai aumentar, a perspectiva de vida vai aumentar, mas a OMS já fala na redução da estimativa de vida nas gerações que vêm abaixo de nós. Portanto, isso é um fator preocupante e acho que é aí que se deve começar realmente a introduzir novos hábitos. Outro fator importante é a toxicidade mental, não é? Nós vivemos num mundo em que as notícias são sempre más, as pessoas estão sempre com medo de tudo, a pandemia foi um exemplo disso, todo mundo assustado, todo mundo a criar a emoção do medo de uma forma muito intensa, e isso gera efetivamente doenças metabólicas, doenças mentais, tudo está interligado, não é? Então, essa capacidade das pessoas de melhorarem esse aspecto também é muito importante. As redes sociais, as telas, tudo isso leva a um afastamento das pessoas, não é? As pessoas já não convivem, já não querem estar juntas, fogem do contato físico, fogem dessa união, e isso é uma coisa que tem que se promover, que é preciso estimular. Portanto, e também a própria longevidade, não é? As pessoas estão a viver mais, e claro que as doenças crônicas vão aumentar e vão aparecer, porque mais cedo ou mais tarde elas vão aparecer, porque mesmo as pessoas com 70 anos até podem chegar aos 90, mas estão a ter um estilo de vida, estão a entrar nesse estilo de vida doentio. Exato. Portanto, a doença vai aparecer, porque ela entre 15 a 20 anos aparece numa pessoa que tem um estilo de vida que inclui todos esses fatores que a gente falou. Muito bom, adorei. Não tinha noção disso não, Tânia, desses menos 10 anos aí para uma geração próxima, né? Tão próxima. Mas é verdade. Tânia, e como é que a medicina integrativa funcional pode ajudar a prevenir ou a tratar essas condições crônicas? Bem, e aquilo, já falei um bocadinho aqui, a nossa saúde não está diretamente relacionada só com os nossos genes ou com aquilo com que doença nós vamos e estamos predispostos a ter. Na verdade, essa predisposição existe, mas esses genes vão ser estimulados pelo ambiente, por aquela informação que nós damos a eles, que é aquilo que nós chamamos hoje da epigenética. É aquilo que vem em torno do nosso gene e aquilo que vai ligar ou vai até mesmo desligar o nosso gene para determinada doença. Portanto,
Houve aí um grande boom na época do genoma, em que toda a gente, não é, começou a acreditar, e na minha família tem isso, eu vou ter, não é? A minha mãe teve o cancro de mama, eu também vou ter, ou seja, e as pessoas agarraram-se a essa ideia. Então, tudo quanto foi doença, as pessoas acham que estão findadas a ter, não é? Ou seja, não há possibilidade de fugir daquilo. E, na verdade, isso não acontece. Nós sabemos hoje que a influência genética na nossa longevidade é apenas 20%. 80% da nossa genética é influenciada pelo meio e pelo estilo de vida. E é aí que a medicina funcional integrativa vai trabalhar nesse meio. Mas, para isso, é preciso uma medicina parceira. É preciso uma medicina que trabalhe com a partilha do próprio paciente. Ou seja, tem que haver um interesse do indivíduo nessa mudança do estilo de vida. Porque nós não somos capazes nós temos que ser capazes de mostrar para ele o porquê que ele chegou àquela doença, ou ainda não chegou, mas vai chegar. Nós temos que ter essa capacidade através de exames, através de uma boa história clínica, através de resgatar o passado daquela pessoa e conseguirmos orientá-lo no sentido de que, se ele não tiver um papel preponderante nessa sua saúde, nós não vamos conseguir tratá-lo da melhor forma. Portanto, é muito importante haver essa interação entre o profissional e o paciente. Para isso, é claro, temos que ter tempo de consulta, temos que conseguir falar com ele, chegar até ele e empoderá-lo, não é? Exato. De forma que ele se sinta capaz de ser dono dele próprio e evitar que a doença apareça, ou que, se já apareceu, que ele consiga controlar através das medidas que ele sendo capaz de melhorar a sua alimentação, de movimentar-se mais, de ter pensamentos menos ruminantes, menos negativos, ele, de alguma maneira, consegue controlar o seu bem-estar. E nós hoje, a medicina integrada, ela vai buscar as alternativas que existem e que muitas vezes a ciência nem sequer fala, mas que são comprovadas cientificamente. Eu estou a falar... Você quer trabalhar o pensamento das pessoas, você pode ter como alternativa o ensino da meditação, o ensino da respiração. Portanto, Exato. É possível que, com medidas simples e que muitas vezes nem é preciso gastar dinheiro, nós consigamos trazer esse paciente para uma realidade completamente diferente. Esse olhar para si mesmo que tem se perdido, não é? Porque está tudo, é o olhar sempre de fora. O olhar de dentro para fora não existe, é de fora para dentro. Exato. Ou seja, as pessoas estão esquecendo que o que nos controla pode nos adoecer, não é? Então, eu acho que essa é a visão, é a forma como a medicina integrada consegue chegar ao paciente. É de uma forma mais parceira possível, com uma orientação o melhor possível para que ele desenvolva, ele próprio consiga desenvolver as suas ferramentas e chegar a um estado de bem-estar pleno e que o torne mais feliz, não é? É isso que a gente deseja. E menos longe do médico. Sim. Menos longe não, mais longe do médico e menos no médico. Exatamente, isso mesmo. Agora, falando sobre a meditação e tudo, às vezes eu fico pensando aqui, quando eu estou conversando com um paciente e ele tem algum outro problema associado, e eu falo, olha, já tentou meditar alguma vez? Já tentou fazer algo diferente? Sim. Pronto, uma meditação através da respiração. Às vezes eu fico paro e penso comigo mesmo, assim, será que ele está me achando doida? Mas não é. O dentista está falando sobre isso. Mas olha que não é, Cristiane. É cientificamente provado. Há outras técnicas, como o Tai Chi, nas doenças, né? A yoga, nas doenças neurodegenerativas, a própria dança, o tango. Isso. Já existem estudos sobre tudo isso. Ou seja, nós na medicina convencional estamos muito voltados a estudar a doença, cada vez mais a doença, os protocolos, os questionários, tudo ligado à doença, não é? As guidelines. Então, tudo é voltado nesse sentido. Quando existe também o outro lado, ou seja, também existem milhares de artigos científicos a provar que todas essas alternativas terapêuticas também funcionam. Muito bom mesmo.
Eu vou só aqui pedir para você partilhar conosco, tipo um caso clínico, um exemplo real de como essa abordagem foi aplicada e fez diferença na vida de uma pessoa, de um paciente. Vou beber aqui um bocadinho de água, posso? Sim, claro. Muito bom. Isto A me boca deixa vai assim, ficando seca conforme me a gente enche vai mesmo falando. É muito agradável realmente a gente poder conversar sobre isso, aquilo que eu acredito realmente que é a saúde como um todo, né? Pronto. Muito bem. Vamos nós então, Tânia. Então, um caso. Eu, se calhar, não vou falar um caso, mas vou dar aqui um exemplo de uma situação que eu acho que, pronto, já acaba por levar a gente a falar daquilo que é uma das coisas básicas para o desenvolvimento de uma má saúde, não é? Que é a alimentação. Ou seja, eu vou dar aqui um exemplo por como é que a gente vai avaliar e observar esse doente de uma forma mais geral e como um todo. Vamos pegar aqui num caso de obesidade. Pronto, a obesidade é uma condição, não é, do indivíduo que pode ser gerada por vários desequilíbrios. O desequilíbrio hormonal, o desequilíbrio inflamatório celular, um desequilíbrio genético, desequilíbrios na sua epigenética, que é justamente isso, a forma como ele se alimenta, o sedentarismo. Pronto, e tudo isso vai gerar esse indivíduo com essa condição de obeso. Mas se nós pegarmos num destes desequilíbrios, por exemplo, na inflamação, que acontece e que desencadeia uma cascata de problemas no nosso funcionamento do corpo e no desencadear das diversas doenças crônicas que vão aparecer mais para frente nesse indivíduo, se nós pegarmos nesse desequilíbrio, não é? Num dos desequilíbrios, que é a inflamação, só deste um desequilíbrio nós vamos ter um arsenal de condições causadas pela inflamação. Ou seja, o indivíduo vai desenvolver diabetes, mais tarde vai desenvolver hipertensão, mais tarde vai desenvolver problemas osteoarticulares, artroses, dificuldades, doenças relacionadas com a parte articular, vai desenvolver problemas cognitivos, ou seja, demência, vai desenvolver doenças relacionadas com o sono, por exemplo, a apneia do sono é uma patologia bastante frequente também na obesidade, e esse indivíduo vai a uma consulta, pode não ter todos esses contextos de doença ao mesmo tempo, mas aparece os diabetes, começa a medicar os diabetes, depois aparece a hipertensão, começa a medicar a hipertensão, e assim sucessivamente, não é? O que a gente quer e que a gente tenta numa consulta integrativa, ou seja, na verdade, a pessoa começa a tratar da sua doença e começa a esquecer a condição que levou àquela doença. Ou seja, ele criou novas condições a partir de vários desequilíbrios, não é? E a condição inicial, que era a obesidade, que talvez até o já tenha levado, antes disso, a outras consultas e a outras soluções, não é? Ficou de lado. Ou seja, se nós não olharmos para essa causa, se nós não olharmos para esse paciente na tentativa de saber o porquê que ele chegou àquela obesidade, não é? Como é que ele se sente com aquele corpo? Exato. Ele tem uma história para trás, ele tem histórias de traumas, ele tem um processo emocional que está a envolver aquela questão. Então, tudo isso tem que ser trabalhado, tem que ser orientado. Não é, na verdade, o médico pode não orientar toda essa dinâmica, mas ele vai saber para onde encaminhar e aonde tudo começa. Porque eu posso orientá-lo na alimentação, é claro que é importante, posso orientar nos movimentos, posso orientar no tratamento da apneia do sono, que só aí já vai reduzir algumas doenças, nomeadamente a hipertensão, a cardiopatia, arritmias, pronto, tudo que ele tiver em consequência dessa obesidade, ou seja, em que houve uma desregulação completa do funcionamento daquele corpo, não é? E poder ele próprio se empoderar dessa função. Ou seja, dele saber o que o levou, não é, a ficar assim, não é? Existe
por trás de tudo isto, existe algo mais importante para aquela pessoa. Ou seja, a forma como ele se vê, quer dizer, agora tenho uma doença, eu já tinha a obesidade, agora eu ainda sou mais excluído porque tenho diabetes, porque tenho a hipertensão. Exato. Então, isso esconde o indivíduo da sociedade, não é? E ele foca, geralmente as pessoas focam em ser doentes e esquecem daquilo que tem que fazer, esquecem que o indivíduo doente não é um indivíduo sem saúde. Ou seja, saúde não é ausência de doença. Nós podemos ter uma doença e podemos controlar esta doença. Exato. Nós podemos entrar num equilíbrio e num bem-estar que gere e que essa doença fique mais estável, mais controlada. Não é? Então, esse olhar que nós... Pronto, é um exemplo rápido e simples, mas que é esse o objetivo maior da integração. Portanto, nós podemos trabalhar com várias outras áreas que nos ajudam também a ir de encontro ao ponto principal e o que levou aquela pessoa a adoecer. Muito bom, Tânia. Nossa. Tânia, quais são os maiores desafios que tu percebes no paciente quando ele começa esse caminho? É fácil mudar os hábitos? E como é que os profissionais de saúde podem apoiar-se melhor nesse processo? Ou até como nós podemos trabalhar em conjunto, né? Todos. É isso. Eu acho que, Cris, na verdade, da minha experiência, e não só de agora, mas de alguns anos atrás, o grande problema nos pacientes é a resistência à mudança, não é? E não é dos pacientes, é do ser humano. Sim, é verdade. Nós criamos nós formamos essa crença, não é, que mudar, eu tenho que ser aquilo que eu sou, e muitas vezes não é exatamente o que eu sou, é a forma como eu estou naquele momento, e confunde-se um bocado com aquilo que eu sou, e não é verdade. Você é um ser único e capaz de mudar e fazer transformações a hora que você quiser e quando você quiser. É isso mesmo. E tens que ter essa iniciativa. Não é fácil, é verdade, mas eu acredito que se a medicina, de uma forma geral, conseguir levar essa informação aos pacientes e às pessoas, de que elas, não é, fortalecer a forma como elas veem a elas próprias, não é? Porque muitas vezes isso tem a ver também com um arsenal de coisas que vêm de trás, não é? Então, eu acho que se você tirar essa crença de que eu agora estou doente, tenho esta condição e vou arranjar uma pílula mágica. Não vai. Não há pílulas mágicas. Todo mundo quer isso, né? Todo mundo quer, mas na doença crônica não há pílulas mágicas. E o que acontece? Vamos cair no erro de andarmos a medicar sintomas e que sabemos que não vamos mudar nada. Exato. Portanto, o paciente tem que ter esse conhecimento, tem que partilhar dessa informação. Porque se ele souber que ele pode fazer mudanças, se calhar aos poucos ele vai tentando por si só entrar também nessa condição. Agora, em relação aos médicos, eu acho que também há essa grande resistência, ou seja, nós caímos num buraco, que eu diria que é um buraco, em que nós estamos confrontados por todo o sistema de saúde, não é? Exato. Eu trabalho no Sistema Nacional de Saúde, portanto eu sei daquilo que eu estou a dizer. E a pressão das administrações, do sistema, é para que você faça mais em menos tempo. Exato. E isso na saúde não é possível. Não é possível informar o doente, tratar a doença e ter esse olhar e essa visão mais global. Porque não há tempo. Exato. O paciente as coisas funcionam de tal forma que o paciente já chega no consultório com pressa e chateado porque o anterior demorou. Ou seja, isso já é transmissível, não é? Ele já se adaptou ao sistema. Ele sabe
que o anterior tem 15 minutos para ser atendido. Portanto, ele acha que se eu passei dos 15 minutos, a culpada sou eu. Exatamente. Então, ele não está a perceber que eu tentei dar o melhor no anterior e que eu até posso dar o melhor com ele. Não, ele está preocupado que eu não estou a cumprir as regras. Exato. E isso não é uma padaria, não é né? Nós estamos a falar de pessoas, estamos Exato. a falar de sentimentos, de emoções, estamos a falar de um contexto que é enorme, não é? E nós não podemos deixar isso de lado. Então, eu acho que nós vamos passar por essa transformação, porque não há hipótese, sim, mas é aos poucos, como tudo. É verdade. E, Tânia, como é que essa abordagem tem sido vista aqui em Portugal? Sente que há mais procura, mais abertura por parte das famílias e também dos profissionais de saúde? Assim, eu acho que ainda é muito aquém daquilo que é desejado. Já existem muitas vertentes voltadas para esse tipo de medicina. Curiosamente, aquela que eu vejo que é mais ativa é na parte da oncologia médica. Ou seja, quando você pensa que o cancro é o fim de tudo, sim, e afinal é uma especialidade que tem se voltado imenso para isso do estilo de vida, e para o bem-estar do paciente, até mesmo para melhoria e para melhor resposta aos tratamentos que eles podem oferecer a esse paciente. Porque isso também é importante, é gerar bem-estar para você melhor ser tratado. Ou seja, quando há essa consciência, é muito mais fácil. E é curioso que aqui já existem grupos muito ligados à oncologia e que têm trabalhado bastante essa medicina do estilo de vida. Agora, e depois existem casos individuais, realmente, na ginecologia, vê-se muito também, até por causa da reposição hormonal, que é super importante, sim, na mulher. Pronto, tudo isso, a suplementação em muitas pessoas, pronto, esse desmistificar tem acontecido de uma forma lenta, mas já se vê hoje muito mais do que se via há 2 e 3 anos atrás, não é? É verdade. A gente vê que, por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos, isso já é uma prática com mais de 10, 15 anos e que mesmo agora é a altura em que eles estão no grande boom desse tipo de olhar da medicina. Mas eu acredito que os médicos que querem e efetivamente acreditam, não é? Que é preciso mudar de alguma forma, não é? E lá estamos nós, é o paciente que não quer mudar e é o médico que não quer mudar, não é? Quer manter a sua soberba. Então, nós temos esse grande entrave, mas que eu acredito que vai ser ultrapassado. Eu também acredito muito. Até porque os médicos ficam doentes, não é? Exatamente. Eu acho que é aí que começa tudo, né? Exato. A forma de pensar muda tudo, sim, toda. Sim. E nada mais... Pronto, muitas vezes é preciso um exemplo, não é? Na nossa própria vida para nós tomarmos rédeas da situação de uma outra forma. E nós vemos pacientes com doenças gravíssimas e que transformam-se, têm um empoderamento e estão aí para dar lição de vida a qualquer um de nós, não é? Portanto... desmistificar um bocado aquilo que os médicos acreditam e eles estão aí a dizer que não é verdade. Não? Exatamente. Portanto, eu acho que isso é muito, muito gratificante. É verdade. Então, assim, Tânia, para quem está nos ouvindo agora e quer explorar mais essa forma de cuidar da saúde, que conselhos daria para começar essa jornada? Bom, para começar, um bom lugar é o começo. E muitas vezes é preciso olhar para esse começo, o começo da nossa história, o começo da nossa vida. Eu acho que quem quer começar tem que olhar para dentro. Exato. Tem que se autoavaliar, tem que se autoconhecer. E isso não é um trabalho de 2 dias. Isso é um trabalho diário, contínuo e para o resto da vida. Portanto, se você quer começar a cuidar de ti, conheça-se. Porque você vai esbarrar em situações que você não vai conseguir sozinho controlar. Você vai precisar da ajuda dos profissionais. Então, mas
eu tenho a certeza, e eu acho que vale muito a pena, não é? Esse cuidar de si próprio, porque se nós cuidamos de nós, como deve ser, nós conseguimos cuidar do outro. Exato. Nós conseguimos que o outro perceba que nós estamos bem e nós conseguimos transmitir o exemplo, não é? Isso, e se a gente for falar em família, Exato. se você muda a tua alimentação, eu vejo isso, na minha casa isso aconteceu, se você muda a tua alimentação, isso gradativamente vai entrar na vida dos teus filhos, e na vida do casal, isso é automático, não é? É uma questão de tempo, porque o benefício é visível, não é? Então, se você quer transformar o teu bem-estar, a pensar primeiro em ti e depois o benefício que você vai ter para o outro, para viver mais com o outro e um tempo de qualidade. Exatamente. Eu acho que isso é fundamental, portanto, é começar pelo início. É por ti. É isso mesmo. Acho que é isso. Ô, Tânia, olha que partilha tão valiosa, tá? Obrigada. Obrigada por trazeres de forma tão clara e acessível uma visão de saúde que respeita o corpo, a mente e o estilo de vida de cada pessoa. Antes de terminarmos, eu gostava muito de te passar a palavra para deixares aqui uma mensagem final para quem não está nos ouvindo. Algo que sintas que pode inspirar quem está a dar os primeiros passos em direção a uma vida mais equilibrada. Bom, eu acho que já acabei por falar um bocadinho nesse final, não é? Exato. E acho que a mensagem... Bom, eu acho que ninguém deve desistir de si próprio. É verdade. Eu acho que é essa a mensagem. Todos os dias, quando acordamos, estamos Sim, prontos todos os para dias tomar prontos, exatamente. uma melhor escolha para Exato. nós, para nós primeiro, Exato. e ela vai repercutir para todo mundo que está em volta. É isso. Nossa, que bacana. Obrigada. Se esse episódio, com tanta emoção, trouxe clareza, inspiração e até aquele clique que precisavas para mudar algum hábito, então partilha com quem amas, porque basta uma conversa como essa para transformar um caminho da saúde. E claro, esse podcast é feito a pensar em ti e na tua família. Por isso, se tiveres dúvidas, sugestões e perguntas que gostarias de ver aqui, fale conosco. Pode deixar a tua mensagem nas nossas redes sociais, enviar um WhatsApp ou até comentar aqui mesmo na descrição desse episódio. Os links estão todos disponíveis. E se ainda não fizeste, subscreva já o nosso canal no YouTube, segue-nos no Spotify e ativa as notificações para não perderes nenhum episódio. Família 360 Saúde Integrada. A cada capítulo, a tua família mais saudável. Muito obrigada. Foi muito bom.